Fala aí, meus queridinhos do Enem 365, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bussunda e hoje eu venho trazendo um quadro novo aqui do nosso canal, que é o quadro de resumos. E hoje eu vou resumir para vocês e trazer semelhanças entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, logo depois da vinheta. Certo, meus queridos? Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui hoje, que são as guerras mundiais. É um tema recorrente na prova do Enem. É um tema que eu diria para vocês que vai aparecer no Enem 2020. Fica ligado nisso daí. E já apareceu antes, inclusive, essas comparações, os elementos que unem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os elementos semelhantes, tá? E eu vou destacar aqui para vocês esses elementos como o imperialismo. A gente tem que se ligar que não foi só a Primeira Guerra Mundial a filha do imperialismo. A Segunda Guerra Mundial, que é vista como uma espécie de continuação da Primeira, também tem questões imperialistas nela, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, por exemplo, o imperialismo de Inglaterra, França e Alemanha. Gente, a Inglaterra e a França eram os países tradicionais do imperialismo que iniciaram a corrida imperialista lá no século XIX, mais ou menos por 1830, dispunham aí de um vasto território imperial, né, sobre África e sobre Ásia, dominando várias terras lá naqueles continentes, e a Alemanha aparece mais no final do século XIX, fazendo também imperialismo, exigindo terras e entrando em atrito com outras potências imperialistas. Ok, na Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? A Alemanha, que foi derrotada na Primeira, continua com ações imperialistas, se armando, requisitando territórios e se aproxima de outros países como a Itália, que começa a ter interesses na África, e o Japão, que tem interesses no Sudeste Asiático, tinha invadido inclusive a China, a região do Vietnã, a região da Coreia, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A gente deve lembrar que Inglaterra e França continuavam fazendo imperialismo lá na época da Segunda Guerra Mundial, mas continuavam com aquela vastidão de territórios que eles já tinham desde antes da Primeira Guerra. Além do imperialismo, gente, é interessante nós destacarmos aqui, os nacionalismos, né, que se construíram antes da Primeira e antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha dois nacionalismos bem interessantes, que são o revanchismo francês e o pan-germanismo. Acontece que quando a Alemanha se unificou, ela tomou um pedacinho da França, Alsácia-Lorena, e isso fazia os franceses se unirem contra os alemães na ideia de revanchismo francês. Precisamos nos vingar. A Alemanha, que tinha se unificado em 1871, entendia que muitos povos alemães tinham ficado de fora da grande pátria Alemanha e que a Áustria, por exemplo, e alguns outros povos que estavam no leste europeu deveriam se integrar à Alemanha. Então a Alemanha tinha um discurso de união dos povos alemães que levava ela a se aproximar com a Áustria, por exemplo, dentro de uma ideia pan-germanista nacionalista. A Alemanha foi derrotada, seu pan-germanismo foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, mas aí, na Segunda Guerra Mundial, volta talvez até mais forte isso, né, no fascismo e no nazismo, que são ultranacionalismos, que evocam um passado glorioso. No caso do fascismo, busca muita coisa lá do Império Romano, um grande império que já tivemos na Antiguidade, o império mais importante da história, etc. E o nazismo, que evoca um passado glorioso do Sacro Império Romano Germânico, o Primeiro Reich, e que os alemães precisam se unir em torno da criação do Terceiro Reich, e também o nacionalismo, agora em versão exacerbada, exagerada, o ultranacionalismo. Além disso, é importante a gente destacar que havia, no anterior das duas guerras, uma forte corrida armamentista. Sim, na Primeira Guerra Mundial, a gente via a busca de armas e o desenvolvimento de armas muito pela questão das colônias, para dominar as áreas coloniais do imperialismo, para fazer as guerras sobre a África e sobre a Ásia. Na Segunda Guerra Mundial, existe uma espécie de continuação da Primeira Guerra, onde a Alemanha começa a se armar porque ela quer a vingança,
E alguns países como o Japão estão se armando ainda por causas imperialistas para dominar territórios coloniais. Então também é um elemento que une as duas guerras. E também a gente tem aqui a questão das alianças. Tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, em sua prévia, nós tivemos uma complicada, uma intrincada política de alianças. Na Primeira Guerra Mundial, a gente teve anterior à guerra aí a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na verdade, é o seguinte: a Alemanha, que desafiava as duas grandes potências da época, Inglaterra e França, se aproximou de Itália e de Áustria e formaram a Tríplice Aliança para fazer reivindicações frente às potências dominantes. Então, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro formam a Tríplice Aliança. A Inglaterra e a França, que eram as potências hegemônicas, se aproximaram de um antigo império, que é o Império Russo, e formaram a Tríplice Entente, ou do francês Entente. Então, tem França, Rússia e Inglaterra formando Tríplice Entente. E foi aí que deu-se a Primeira Guerra Mundial, entre esses dois lados aqui. Derrotada a Alemanha buscou aí, antes da Segunda Guerra Mundial, a aproximação com outros países e formou o Eixo. Gente, o Eixo basicamente são aqueles países que estão lá na coluna da Segunda Guerra Mundial, na primeira linha: Alemanha, Itália e Japão. O Eixo Berlim, Roma, Tóquio. Os países que reivindicavam ainda frente aos demais e os países que diziam que estavam combatendo o comunismo e evitando a expansão da União Soviética, mas que na verdade tinham uma parceria para dominar territórios e acabaram gerando também a Segunda Guerra Mundial. Certo, moçada? Pega e faz um print nessa tela aí e monta depois, a partir dele, o esquema das semelhanças entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para ti. Não é à toa que tem historiadores que dizem que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, são uma única grande guerra com um intervalo, porque ela tem muita semelhança. Isso pode ser muito importante no Enem. Se você gostou desse conteúdo, dá um likezinho pra gente fazer mais resumos nesse sentido. E se você não conhecia nosso canal, se inscreva para estar sempre recebendo dicas pra gente chegar lá no ponto mais alto do Enem, que é a aprovação. Certo, gente? Eu sou o professor Bussunda, volto a qualquer momento. Tchau!